Bruno Leoni foi advogado e professor na Universidade de Pavia, na Itália. Sua obra mais célebre, A Liberdade e a Lei. Em breve resumo, defende que a lei é, ou seja, a que surge na sociedade de maneira orgânica, natural, e não o que ela deve ser, como força cogente de determinado legislador ou autoridade. Só é boa a lei quando sanciona o direito criado pelas convenções dos indivíduos. A instituição do casamento não foi criada por lei, mas pelo costume e religião. O direito empresarial tem sua origem nas normas adotadas pelos comerciantes, nas bolsas e nos mercados da Idade Média. O direito internacional privado ou público, na prática das relações entre os estados soberanos, da mesma forma surgiu fruto da própria sociedade. A lei que sanciona o direito popularmente elaborado pode ser boa, a que pretende criá-lo só o será por uma excepcionalidade. Apresento trecho do livro que resume a tese. Os romanos, assim como os ingleses, compartilhavam da ideia de que a lei é algo mais para ser descoberto do que a ser decretado, e a de que ninguém é tão poderoso em sua sociedade a ponto de estar em posição de identificar sua própria vontade como a lei da terra. A norma básica é trazida na filosofia de Confúcio. Não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizessem com você. É como uma motriz para a liberdade individual, muito semelhante ao princípio da não agressão. Vontade comum pode ser negativa e positiva. A primeira se refere justamente ao princípio confuciano. A positiva, como uma forma de obrigação ou de um fazer, entretanto, exige uma força hercúlea de organizar todos os interesses individuais. Assim, alguém sempre sairá perdendo, normalmente a parte não representada nos órgãos de poder. Com certeza, a tarefa de descobrir o que as pessoas não gostariam que os outros lhe fizessem não é fácil, porém é melhor que o outro polo. Os direitos positivos abrem espaço para a tirania estatal. Apresento mais um trecho do livro. O próprio Maquiavel não teria sido capaz de tramar artifício mais engenhoso para dar dignidade à vontade de um tirano que finge ser um simples funcionário agindo dentro da estrutura de um sistema perfeitamente legal. Assim se caracteriza o despotismo da lei de Bastiat, sob o argumento de apenas cumprir a lei fomentada democraticamente. A legislação inchada é autodestrutiva e contra a racionalidade, pois precisa de contínua atualização, que se opera de forma lenta e acarreta intervenção desnecessária em contratos vigentes antes da produção da norma, ou seja, acarretará mais insegurança jurídica em acordos voluntários. Então, o que deve prevalecer é a lei viva de Eudes Erlang, a qual resulta de paz e da cooperação. Henry Hazlitt, jornalista e economista autodidata, penso que sintetiza o pensamento de Bruno Leoni. A arte da economia consiste em olhar não apenas para os efeitos imediatos, mas para os efeitos mais longos de qualquer ato. Leia-se legislação positiva, ou política, leia-se políticas públicas. Consiste em rastrear as consequências dessa política não apenas para um grupo, mas para todos os grupos. O brilhante jurista Max Weber é citado por Bruno Leoni em que a dominação legal apresenta falhas. Desse modo, o poder centralizado não apenas no campo econômico, mas também na produção de normas conduz a uma sociedade ineficiente e pseudo-competitiva, mesmo que existam instrumentos como o referendo ou o plebiscito. O conhecimento do legislador em qualquer situação é fatalmente limitado, do mesmo modo que numa economia planificada, onde sua ineficiência consiste na limitação de conhecimento das diversas atividades e forças atuantes numa sociedade. Nenhum título solene, nenhuma cerimônia pomposa, nenhum entusiasmo da parte das massas podem dissimular o fato nu e cru de que tanto os legisladores quanto os dirigentes de uma economia centralizada são apenas indivíduos, como você e eu,
que ignoram 99% do que está acontecendo à sua volta, no tocante às verdadeiras transações, acordos, atitudes, sentimentos e convicções das pessoas. Apenas quando as pessoas puderem decidir livremente, como indivíduos não representados, haverá o único caminho para a liberdade individual. A representação não é nada mais que um mito em substituição à religião ou à divindade monárquica. O estado de guerra de todos contra todos de Thomas Hobbes está presente nesse cenário do poder de legislar regras coercitivas e centralizadas a diversos grupos, cujos interesses são diversos. A lei livre é a lei dos advogados, livremente produzida, sem necessariamente precisar ser de uma instituição, ou do judiciário, não necessariamente o estatal. Pode ser escrita ou presente nos costumes e guarda correlação com uma economia livre e próspera. Há mais que uma analogia entre a economia de mercado e uma lei judiciária ou de advogados, assim como existe muito mais do que uma analogia entre a economia planejada e a legislação. O socialismo apenas é viável numa legislação gigante e centralizadora. Por isso, a resistência a um direito consuetudinário, ou seja, leis que surgem dos costumes. Não devemos, entretanto, ser como muitos juristas que se proclamam portadores da voz de outro. Porém, como Hegel disse certa vez, qualquer um pode determinar a adequação de uma instituição legal sem ser advogado, tanto quanto qualquer um que não é sapateiro pode decidir se um par de sapatos é adequado aos seus pés ou não. O conceito de liberdade que Bruno Leone quer trazer é o de uma definição realista, por isso buscou em Lord Acton em seu History of Freedom. Com a palavra liberdade, refiro-me à segurança de que todo homem terá proteção para fazer o que acredita ser sua obrigação, contra a influência da autoridade e das maiorias, costumes e opiniões. Contudo, definir uma palavra para línguas e concepções de mundo diferentes é um problema. Assim, uma palavra traduzida fora de contexto pode inverter as relações de causa e efeito, como a inflação, entendida hoje como o aumento de preços numa economia, em decorrência da demanda, mas isso é consequência da emissão de mais moedas, verdadeira causa. Da mesma forma, a palavra democracia é utilizada por regimes representativos, mas também por ditadores. A palavra liberdade, liberal e liberalismo, dependendo da matéria e do contexto, podem ter conceitos variados. No cenário político-econômico, por exemplo, pode se referir à liberdade, um viés nacionalista, para impedir o livre comércio e adotar medidas protecionistas. Outro exemplo é o recrutamento militar. Pode-se usar o argumento da liberdade para efetivamente obrigar alguém a trabalhar pelo Estado, no intuito de ser uma nação livre, entre aspas. Assim, existe uma revolução da linguagem para reverter o conceito de liberdade, para que, de algum modo, implique em coerção. O homem bifurcado de Platão, em que a racionalidade e a irracionalidade convivem, cabendo a seres iluminados, entre aspas, a correção do comportamento desviado. Apesar de os termos liberdade e coerção serem antagônicos, estão ligados em teorias políticas do Ocidente. Liberdade, no sentido lexicográfico, é uma palavra utilizada pelas pessoas em sua linguagem cotidiana para significar tipos especiais de experiências psicológicas. Essas experiências são diferentes em momentos e lugares distintos e também estão ligados a conceitos abstratos e palavras técnicas, mas não podem simplesmente ser identificados com conceitos abstratos nem reduzidos a meras palavras. Liberdade, no sentido estipulativo, é uma palavra com conotações positivas. A palavra liberdade soa bem porque as pessoas se utilizam para indicar a sua atitude positiva em relação ao que chamam de ser livre. Da mesma forma que existe confusão semântica em relação à liberdade, também há em relação à coerção. Por exemplo, bons salários dependem da razão entre a quantia de capital investido e o número de trabalhadores, mas na lógica de ideologias coletivistas, como o socialismo, há uma coerção ou uma coação de empregadores contra seus funcionários para os manterem com salários baixos. Ademais, cita a confusão histórica, cristã, fascista e nazista de coisa comum,
como se houvesse uma coerção na gestão de bens escassos. Interessante ponto no livro é a equiparação dos socialistas ao seu termo de liberdade de desejo, em que coerção é exercida pelo grupo dos não tenho, que matará ou pode matar as verdadeiras liberdades política, econômica e natural. O jurista Albert von Disser é citado na sua introdução ao estudo da lei e da Constituição, em que a igualdade, a generalidade e a efetividade de direitos fundamentais são aplicados de melhor forma em normas sintéticas e princípios abstratos, como a inglesa e a norte-americana. Por outro lado, constituições inchadas em direitos, como a da Revolução Francesa de 1791, são fracassadas em garantir toda a sua gama de direitos e garantias. A efetividade da lei, em Hayek, é resultado de fórmulas seguras no emprego da lei, e não de uma legislação difusa e prolixa. Embora o registro escrito, desde a antiga civilização grega, seja louvável e eficaz, de mais a mais, as regras para Hayek podem ser emitidas por um parlamento ou alguma autoridade delegada. Um dos principais perigos para o Estado de Direito é o arbítrio administrativo em ações coercitivas. Assim, os tribunais administrativos franceses são alvos de crítica, bem como decisões de autoridades administrativas dos demais países. A supremacia do interesse comum, a fé pública do funcionário estatal, a presunção de legitimidade e de autoexecutoriedade são ferramentas de coerção de semântica alterada, ou seja, conceitos abstratos que podem servir de margem autoritária sob o julgo de certas pessoas e tribunais administrativos, criando desigualdade entre pessoas ligadas ao Estado e pessoas fora do Estado. E quando esses controles abstratos de interesse comum interferem na propriedade privada, regulando o pagamento de aluguéis e reforma agrária, todos saem perdendo, porque esse interesse comum é definido por alguns iluminados políticos e burocratas. Assim, leis gerais serão em todo momento mais efetivas e garantirão melhor os direitos que ordens ou decretos administrativos e imprevisíveis de tiranos. Pode-se afirmar que a efetividade das leis atuais são sistemas de curto prazo, até a próxima alteração legislativa decorrentes de lobbies de grupos minoritários barulhentos ou econômicos. Assim, Bruno Leone compara o sistema jurídico atual à famosa frase de Keynes: a longo prazo estaremos todos mortos. Então, tudo deve ser mal solucionado a curto prazo e com um grande problema a longo prazo, pois as leis rapidamente ficam desatualizadas e a burocracia legislativa não consegue acompanhar a realidade. A efetividade da lei é concebida como a possibilidade de planejamento a longo prazo por parte dos indivíduos no tocante a seu comportamento na vida privada e nos negócios. Como a legislação positivada é imposição, burocratas e políticos a cada dia aumentam seu poder sobre seus concidadãos, embora em teoria exista a própria lei para limitá-los. Os fins são sempre paternalistas, cujo objetivo é a proteção do indefeso e ignorante indivíduo. Logo, atos autoritários nas leis de trânsito, da comunicação e nas prisões cautelares, por exemplo, são justificados. O jurista Bruno Leone cita um termo italiano que é bem real, fala que comanda fala a legge, quem comanda faz a lei. A liberdade individual é incompatível com a legislação elaborada de forma centralizada. Por outro lado, a liberdade individual é compatível com os processos de formação de uma vontade geral, cujo resultado não advém de um grupo de decisão ou decisões de grupo. Uma frase que resume o livro é: assim como a emissão de moedas deve ser uma atividade privada, igualmente é o papel do cidadão nas leis de sua região. Se gostou do vídeo, por favor, curta e se inscreva no canal.